Live 5, gente, nós vamos falar sobre o processo do perdão. Isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre perdoar o próximo. São 7 lives e essa é a 5ª live. Amém? Olha só, perdoar o próximo não é opcional. Muito pelo contrário, é requisito fundamental, inclusive para a salvação. Você sabia disso? Então, lemos lá em Mateus 6, capítulo 6, versículo 14 e 15, o seguinte: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Olha aí, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará, as ofensas. Olha como é importante o processo do perdão. A gente tem que praticar o perdão todos os dias. Alguém te ofendeu? Libera o perdão agora. Essa é a arma que nós temos para derrotar o inimigo das trevas. É perdoando, sempre. Porque o inimigo vai usar pessoas para nos ofender. É marido, é da família, é pessoas que você ama. Você sabia disso? Isso é uma arma. Você está debaixo das asas do Altíssimo, mas talvez ele vai usar alguém para tentar te tirar você dessa proteção. Sabe como? Usando palavras de ofensa. Aí você vai ficar triste, magoado com aquela pessoa. E aí o que vai acontecer? Você vai sair debaixo das asas do Altíssimo. E é onde você dá legalidade para o inimigo. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando a gente entristece, fica ofendido, magoado, a alegria sai. Então a força se vai. E a gente não tem força. Então nós não podemos abrir brechas para o inimigo. Nós temos que o quê? Que honrar o Senhor praticando a palavra. Perdoar é obediência. Perdoe, E o Senhor está falando aqui, se você não perdoar as ofensas do próximo, o Pai também não vai te perdoar. Porque a gente erra todo dia com Deus. Você sabia disso? A gente tem que praticar a palavra, a gente tem que ir, a gente tem que fazer tanta coisa para o Senhor e a gente não faz, A gente é ingrato às vezes, então a gente tem que perdoar para a gente ser perdoado por Deus. E uma hora você vai ter que entrar na presença de muitas pessoas, vai ter que ministrar, você vai ter que falar de Jesus. Como que você vai falar de Jesus se você não perdoa o seu próximo, E aí nós devemos praticar o perdão. Mateus 6,12, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Olha, isso é uma oração contrária ao Pai Nosso. Tem tanta gente falando essa frase e não está perdoando. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Olha aí, que coisa, Existe algo imperdoável para nós? Existe algo imperdoável para nós? É possível perdoar uma pessoa que cometeu um abuso sexual ou até mesmo um assassinato? É possível? Olha aí, é possível perdoar quando o dano é causado, é tão grande? É possível perdoar alguém que nos ofende tanto? Se a Bíblia diz que é preciso perdoar para ser perdoado, gente, por Deus, significa que de alguma forma isso tem que ser possível. Seja qual for o tipo de ofensa, é possível perdoar sim. E qual é o preço da nossa dívida? Olha só, lemos lá, a história que o Senhor Jesus contou, por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazida a sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, olha aí,
cancelou a dívida, né? E o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Olha aí, agarrou-o e lhe o que devia, né? Olha só, encontrou um dos seus servos que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a enforcá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe. Olha aí, implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros deles, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes. Olha aí, e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, olha aí, cancelei toda a sua dívida, né? Porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo? Eu tive de misericórdia de você. Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Está escrito lá em Mateus 18, 23 e 25. Reflita aí, né? Olha só, o que significa, né? Olha aí. Então, 100 denários, 100 dias de trabalhos, 10 mil talentos, são 116 mil anos de trabalho. Deus, o Senhor desse servo aqui, perdoou a dívida dele, só que ele não quis perdoar a dívida do seu conservo, né? E foi torturá-lo. Então aquele senhor daquele servo falou: peraí, eu te paguei a sua dívida, por que você não teve misericórdia daquele que te ofendeu, que não pôde te pagar? A mesma coisa o Senhor está falando conosco, né? Ele nos perdoou, ele pagou as nossas dívidas. Como? Entregando seu filho Jesus, né? Para morrer na cruz do Calvário. E por que a gente não pode perdoar o próximo? Por que a gente não pode perdoar as ofensas daqueles que vêm nos ofender? Que às vezes nem é eles, é o inimigo usando aquela vida para te ofender, né? Para você sair da graça, da santidade. E aí é da onde que você tem que vigiar, para você não cair na armadilha, na estratégia do inimigo. Olha aí, por que a dívida é tão alta? Porque não pecamos contra um ser humano, mas contra o Criador do universo. Um ser eterno, onisciente, onipresente, onipotente. Não se trata do que o pecado representa para nós que somos falhos e que pecamos, mas do que representa para Deus. Olha isso, né? Olha aí, mais do que representa para Deus, um ser santo e perfeito que nunca pecou. Por isso, o preço pago por Jesus foi tão alto, nem por prata, nem por ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo. Então nós devemos perdoar todas as pessoas que vêm até nós. Nós devemos perdoar o nosso próximo. Nosso próximo é o nosso marido, é a esposa, os filhos, quem for, família, sogra, nora, quem for, nós devemos perdoar. E mesmo aquelas pessoas que não pedem perdão pra gente, a gente tem que liberar pra gente ficar livre, senão a nossa alma é presa pela tristeza, né? E aí o que acontece? Nós não temos paz. Não temos alegria, não conseguimos adorar o Senhor, não temos paz e fica remoendo aquilo no nosso coração, na nossa mente. E acaba o quê? Acaba que nós é que nos prejudicamos, porque não praticamos a palavra do Senhor, que é perdoar aqueles que nos ofendem. E assim o Pai vai nos perdoar. E aí assim a gente vai ter o quê? Vida abundante. O perdão é essencial. Devemos perdoar 70 vezes 7 por dia. Por dia. E você que está vendo essa live, aqui na minha página, são 7 lives sobre o estudo do perdão. Vai lá, confira. No meu canal do YouTube também está lá uma playlist só de perdão.
Só lá, processo do perdão. E eu tenho certeza que essas lives vão abençoar você de uma maneira tremenda. E fique com Deus, fique na paz do Senhor e perdoe sempre. Porque aí você vai ter o perdão de Deus na sua vida também. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau, gente.